galera nerd, boa tarde, boa noite, não importa os horários, bem-vindo ao nosso canal. E pessoal, vamos comentar, analisar e explicar mais ou menos o que ocorreu no primeiro e no segundo episódio. Sabe qual? A série que, Pedrinho? E se? Ou Out If. Isso aí. Mas é claro, e calma, gente. Antes, então que nem vai dando aquele apresentador de televisão. Sim. Antes, pessoal, dê aquela força no seu like, com compartilhamento do vídeo. Não esqueça de comentar, não esqueça de apertar o sino de notificação, né, Pedrinho? Com certeza. E mais alguma coisa, né, Pedrinho? Cara, então você pode lá ver nossos quadros, nossos podcasts, nossas caçadas e tudo mais. Essa e parada também aí. ver essa cara do Washington. Ó, carinha de bebê, ó, que coisa bonita, só com uma espinha. E pessoal, assim, pra iniciar aquela análise bacana, eu vou passar pro nome Pedrinho. Brincadeira, pessoal, que esse daqui é o seu biblioteca. E esse, quando começa a falar. Eu vou me conter um pouquinho. Exatamente, será? Vamos ver. É que sim, cara, a gente começa vendo em si, basicamente a gente vê a narração do Vigia, né, que é um personagem do universo da Marvel, ele contando que variações podem acontecer no multiverso e tal. O cabeção da Marvel. Literalmente. E depois você vê isso e você vê um fragmento, uma bela abertura, provavelmente você já está vendo essa bela abertura, e você vê uma alteração mínima nesse universo que foi a escolha da Peggy em decidir ficar no local da experiência do Steve antes. Aí você entende, como assim, Pedro? É bem simples. Nesse primeiro episódio, a realidade altera. Quem é o capitão desse universo não é o Steve, é a Peggy nesse universo. É basicamente o que? Quase todos os elementos do primeiro filme, quase todos, alterados por um ponto de vista diferente, pela visão da Peggy sendo o capitão nessa América nesse ponto. Então a gente vê isso. E mais pra frente eu vou explicar algumas referências que acontecem. Essa é basicamente a história do primeiro episódio. Você vê o ponto de vista da Peggy enfrentando até chegar no ponto onde ela enfrenta o Caveira Vermelha. Caveroso. Sim, que nessa realidade eles perdem o cubo. E você fazendo isso. É basicamente, esse é o primeiro episódio de si, né, eu acho? Essa parada aí. E agora iremos pro segundo episódio, que eu fico impressionado e Pedrinho também. Eu fiquei mais do que o Pedrinho e Dani, se ele ficou impressionado mais do que. Brincadeira da parte, pessoal. E esse segundo episódio, onde que o Vigia explica mais ou menos o que aconteceria se o Peter Quill, que todo mundo conhece, que é o líder do Guardião da Galáxia, trocasse de lugar, sabe com quem? Com T'Challa, Pantera Negra. Isso. Entendeu? Nessa história é contada que os ladrões do espaço e tal, o pessoal que roubava tal, isso, aquilo, que era tudo de valor e revendia tal, os saqueadores do espaço, eles tinham a tarefa de recuperar o menino que estava na Terra, que estava crescendo, conhecendo tal, aprendendo algumas coisas, isso, aquilo, entendeu? O dever do pessoal era entregar o menino para o ego, entendeu? Que vocês sabem mais ou menos a teoria da história. Só que ao invés disso, eles fizeram a mancada de trazer uma pessoa totalmente diferente, errada. Ou eles foram para o Wakanda e pegaram a criança errada, ou seja, o T'Challa quando era novo, entendeu? Aí o Ido, se eu não me engano, ele deu um esporro na tripulação deles. Eles olharam assim e falaram assim: gente, vem, vamos lá, deixa eu entender uma coisa aqui. Desde quando esse garoto parece com esse que tá no holograma? Aí, olha, gente, foi uma parte bem engraçada e relativamente deu vontade de esculachar a tripulação também. Assim, Pedrinho até tinha mencionado uma coisa de que por que eles não trocaram a criança? Porque assim, eles já estavam com aquela paixão de, poxa, legal, tô no espaço, sei o que, eu vou ficar aqui. Ah, perguntei, por que essa criança não voltou? Cara, vai pra casa. Não, eu quero ficar, sei o que e tal. Foi uma maluquice, sinceramente. Concordo. Então, a outra maluquice. Ainda tem muito. Meu Deus do céu. Ao passar do tempo, o T'Challa cresceu e se tornou o maior saqueador do espaço, conhecido como Senhor das Estrelas. Teve uma parte do episódio no qual ele foi atrás de uma pedra redonda, sei lá que aquilo, parece que será que tinha redondo. Daí ele se encontrou com um dos guardas, que seria, se eu não me engano, dos guardas do Ronald, o Conquistador, entendeu? Um desses guardas, ele, assim, se apresentou de uma forma bem diferente, que ali apresentou muita referência do filme, mas esse aí foi totalmente diferente, bem engraçado e bem cômico.
É verdade. E também tem os seus momentos de ação, por exemplo, ele socando os guardas, entendeu? Se defendendo e tal, Sim, com a sim. arma. Só que a arma dele é bem diferente do que o Peter Quill. Sim, é porque é uma realidade alternativa, né, eu acho. Exato. Não, é assim, verdade. Só que pode estar tão acostumado com o Peter Quill e ver aquela pistolinha de nada, meu Deus. Entendeu? Teve missões também equivalentes, por exemplo, recuperar a semente que brota, tipo aquela semente que já foi apresentada na outra série no próprio filme, que é a semente dos Roots. Sim. Caso se ocorresse um ataque catastrófico no planeta, aquela semente seria a única esperança da revivência dos Roots. Sim. Teve também outros personagens que apareceram, uma baita de uma referência que vamos deixar lá pra frente, entendeu? Missões também elaboradas do colecionador, entendeu? Ataques de várias partes de pessoas que foram aprisionadas no próprio colecionador, entendeu? Muitas lutas. Assim, gente, foi um episódio show de bola, de verdade. Eu gostei mesmo, mas se vocês assistirem, Vocês vão gostando. pra cacete. E Pedrinho. Cara, como a gente já falou, eu falei um pouquinho da história, né, da Capitã Carter, no caso, nesse ponto, né, que a gente tem toda a história de ela indo até conseguir o Triceratops e conseguir... Triceratops. Isso aí. E também a gente conseguindo isso, e tem uma diferença. A primeira referência, eu já vou pegar nisso. Que, caramba, o pai do Tony Stark faz o Homem de Ferro. Cara, ele faz o jogo nazista. Na verdade é porque nessa realidade a Capitã Carter, ela vai até, como ela tá com o soro, ela consegue roubar o Triceratops, no caso, e o pai do Tony Stark faz uma armadura, né? E quem assume essa armadura, eu acho que o próprio Steve Rogers. Isso é legal, cara. Assim, um pouquinho de explicaçãozinha que eu não posso deixar. Marvel, eu estou os parabéns de fazer uma personagem feminina boa, adulta e sensata. Cacaçuda e sensata. Não contra outro desenho que tem o He-Man embutido. E vamos colocar aqui, Pedrinho, que essa armadura onde o Steve Rogers estava utilizando é uma baita de referência, sabe do qual? Quando o próprio Bruce Banner estava utilizando aquela armadura do Vingadores. E também referência ao Homem de Ferro. Exatamente. Da primeira armadura do Homem de Ferro. Cara, tá. Nossa senhora, foi um estouro de referência vendo aquilo. E tem mais, né, Pedrinho? E também ainda tem outras referências que a gente pega no próprio episódio, que são as piadas com o Bucky. Quase você arranca meu braço, olha, quase que eu caí do trem. Olha, quando eu vi essa piada, relativamente eu fiquei pensando assim, cara, eu não sei se eles estavam na base sei lá, da loucura de, sei lá, bebeu alguma coisa que deixou bem chapado, ou eles são um gênio, porque ficou ótimo, excelente. Sim, ficou uma boa piada. Cara, eu até pensei na hora quando explodiu tudo, porque eles fazem a mesma missão do trem. E aí quando eles explodem o trem, no caso, porque como ele não tem o Triceratops para criar as armas, ele explode o trem. E a armadura do Homem de Ferro cai. Eu achei que nessa realidade, quem ia virar o Soldado Invernal seria o Steve, cara. Também pensei isso. Eu também pensei nisso, queria ser congelado e eu pegar ele, injetar o soro nele e ia virar tipo um Soldado Invernal. Mas ao invés disso, só recuperaram a armadura dele, deixaram ele preso. Fizeram uma chupeta na armadura dele pra voltar no final. Literalmente, cara, literalmente. Só que aproveitaram a energia que sobrou do Tesseract na máquina. Isso. Pessoal, vamos colocar a armadura ali de volta? Dá uma chupeta pra ver se ele volta no. Isso foi basicamente isso. E aí a gente vê, bem no finalzinho da história, outra referência, aquele povo do Marvel vs Capcom 3, que eu não lembro o nome. Provavelmente vai ter um nome aqui embaixo. Acho que deve ser o Croc. Não, o Caveira, ele traz o campeão dele, literalmente o campeão dele é um polvo gigante, e aí ele traz, e aí a gente vê a Capitã Marvel o Capitão Carter tendo que lutar contra esse povo, e acaba acontecendo o que aconteceu, mais ou menos parecido com o Steve. O diferente é que isso é uma referência. Lembra do desenho clássico, Washington? Do capitão que ele é teletransportado junto com o Caveira? Sim. É meio que uma referência a isso, né? Sim, é verdade, de fato. Ele entra no portal, lá empurra o polvo gigante, que mata o Caveira, e ela empurra o polvo gigante, e ela joga o polvo e entra
essa dimensão. E aí quando ela retorna totalmente do futuro. Sim, o aí nosso presente. Sim, que é aquela cena também é do Vingadores, é a mesma cena que acontece com o Loki. Quando eles abrem o Tesseract e quem sai de lá não é ela, é o Loki. Caraca. Ah, sim, verdade. Então, podemos... Nossa senhora, o pessoal é um tiro de referência. Cadê o capitão pra pegar essa referência toda ali? Tem que dar um cara aqui pra pegar Mas, isso tudo. eu acho que no teu episódio, não o episódio que o Austin fez, mas no teu episódio também teve algumas referências, né, cara? Quem dera se eu fosse tão do episódio. Sim. Uma delas, pessoal, é o seguinte: o próprio Peter Quill, quando ele foi abduzido, Sim. aquele momento exato da nave, jogando a energia dele de absorção, é idêntico, pessoal. Relativamente é idêntico. O que faltou naquele episódio foi só o fone, porque o Peter Quill tem um... Sim, mas é um pouco pra diferenciar. Ele tinha o medalhão da família dele, pô. Exato. Trocaram o fone pelo medalhão. Será que o medalhão tá aqui mesmo? Não duvido. Com aquela tecnologia, cara, não duvido. É. Deve fazer uma grama, eu acho. Com a tecnologia, o Wakanda deve ter tudo. Deve ser até um MP4 aqui, não que nem. Deve ter o que tem hoje. Muitas comparações também, pessoal. Por exemplo, a gente não esperava que o Drax dessa realidade viraria um garçom. É um garçom que queria tirar foto e tudo mais. E eu gostei de uma coisa, o Thanos sendo bonzinho, cara. Gostei. No momento que o Thanos apareceu, pessoal, acredite se quiser, uma coisa do qual o Peter nunca teria coragem de fazer, mas o T'Challa foi lá e fez. Converteu, rapaz. Converteu. Teve um momento que... E sim, Pedrinho, há um momento que o próprio Thanos, cara... Assim, uma coisa que o próprio Peter não conseguiu fazer, o T'Challa fez, converteu, cara, os saqueadores, cara. Assim, aí eu me pergunto, como é que ele fez isso? Ah, cara, ele tem a palavra, né? Não é aquela palavra que ele tinha falado na Guerra Civil, não, né? Não. Eu vou te converter, é isso que ele vai falar, cara. Meu Deus. Não, além disso, ele também tem a filha dele, né? Exatamente. A Nebulosa, no caso. Pessoal, a gente pensava que seria, sei lá, uma nova Gamora, o quê? Não, a Nebulosa toda loira. Sim. A gente priori é aqui. Assim, vendo o design da Nebulosa, até que eu achei bonitinha, cara. Mais ou menos, né? Mas, cara, além disso, a gente teve esse personagem, a gente teve o futuro Washington, a gente viu isso, né? O colecionador bombado. Sim, a gente teve. Ele trocou a porcaria e foi pro Whey, né? Total. Ah, meu Deus, o cara trocou o vinho pelo Whey Protein, pessoal. É basicamente isso. Estamos acostumados a ver o colecionador, tudo magrinho, flácido, não sei o que. Esse mundo não, o cara tá todo carcaçudo. E detalhe, acho que ele tava utilizando alguma espécie de armadura. Sim. Entendeu? Sim, não só armadura, porque tem um momento que mostra várias armas. E sim, pelo visto. Aquele bracelete. Sim, né? ele derrotou o Capitão América, o Thor. Ele deve ter atacado a Asgard inteira. Cara, ele deve ter sido. Ele é a versão do Thanos daquele universo. A pergunta é, pessoal, como é que ele conseguiu pegar o elmo da a deusa dos mortos? Como? Cara, ele deve ter um conhecimento absurdo, ou ele, como eu falei, ele deve ter atacado Asgard, cara, inteira, destruído ela. Parece aquele demônio que o Odin todo enfrentou, já não é mais um problema. Ou ele soltou aquele demônio, né? Será? Cara, eu acho que sim. Olha, esse daí é uma ótima teoria. Como o colecionador conseguiu ficar bombado e conquistar o universo? Eu acho que ele deve ter feito isso, cara. Olha, eu tenho uma tese. Será que no planeta Terra tá tão bem assim? Ou ele deve ter dado aquela pra academia, mandado um dano pra tudo e vou quebrar geral. Sim, também pode sido. Mas eu acho que Asgard também foi destruída nesse universo. Eu acho. Será, Pedro? Eu acho, porque pra ele conseguir o capacete da filha de Odin, e ainda conseguiu o Mjolnir do Thor, que aparece. Ainda aparece o escudo do Capitão América. Show de bola. Pô, ele deve ter uma. Olha, eu não duvido muito que os Vingadores nessa realidade não existiu. Deu pena daquele. Não tem aquele amigo que apareceu do filme Thor? Do filme Thor, não, perdão, gente. Do filme Ultimato. Sim. Aquele amigo de pedra do Sim. Aquele braço dele. Sim, com certeza. Ele pegou. Na verdade, ele só o quê? Empalhou aquele braço e utilizou ele como luva. Então você imagina o que ele fez com esse cara. O colecionador terrível, meu Deus. O cara falou ali,
ele iria pegar o T'Challa e ia literalmente limpar ele, empalhar o T'Challa. Ele falou isso no desenho, cara. Não sei, eu só não queria lembrar. Tanto que ele tava com a Ordem Negra, né? No lado dele. Exatamente. A Ordem Negra tava trabalhando pra ele. E uma coisa que chamou muita atenção, a Ordem Negra versus Thanos. E isso ficou legal. Ficou bem bacana, né? Vendo o Terrax descendo um pau no Thanos, entendeu? Mais aquela mulher que eu esqueci o nome, entendeu? Cara, a dupla arrasou com o Thanos. Sim. Imagine se não fosse no filme, Pedro. Sim, pô. Eu falo, cara, Thanos, eu gostaria de ver um Thanos do bem sendo fazendeiro. Assim. Seria legal. Assim, como é que eu vou falar isso? Achei muito estranho Thanos do bem, mas correto. Cara, eu gostei, incrível que pareça, gostei, achei legal o Thanos do Sei lá, bem. O parece- Thanos é legal, mas o Thanos do bem também, os dois são muito comparativos. Parece que ele ficou muito frágil, cara. Até reparou isso? É, porque também ele tava com roupa de fazendeiro, né, o Austin? Ele não tava com armadura, não tava com uma arma, ele tava com a roupa de fazendeiro, cara. E na fazenda. O único que consegue ficar com roupa de fazendeiro e ficar forte é o Superman, né? Exatamente. E ainda faz entender aquele kryptoniano filho de uma vez. Sim. Meu Deus do céu. Mas, cara, além disso, a gente vê o final, né, a cabeça do sentinela lá, e a gente vê, literalmente, as sementes do Groot, né? Isso. As sementes de restauração, pessoal. Sim, falando nisso, o Groot nesse universo também já deve ter sido morto, né, também. Outro que rodou. Sabe o que eu tô achando? Porque assim, conhecemos que os Kia, acho que é Kia, se não me engano. Sim, Kia. sim. Ah, pessoal, é difícil me lembrar o nome deles. Então, sabemos que os Kia, eles têm o trabalho de estudar e evoluir cada vez mais, independente do exército ou do planeta deles. Entendeu? Os Kia. Uhum. Eu tô com um forte pressentimento que aquele bloco de semente foi vendido pro próprio Kia. Porque Pode ser. há um enredo da história que o próprio Kia, eles queriam pegar essa semente no planeta do Groot, entendeu? Sim. Mas para isso, primeiro tinha que destruir o planeta e enfrentar todo o exército do Groot. Sim. Eu acho que pode ter acontecido isso, cara. Do Exato. mesmo jeito que o colecionador destruiu o Asgard, eu não tiro esse mérito. Entendeu? E provavelmente ele destruiu o Asgard nesse universo. Deve ter destruído o planeta do Groot também, eu acho. De fato. Pessoal, se vocês gostaram da análise, por favor, não esqueça de comentar. Não Isso. esqueça de se inscrever também, de compartilhar o vídeo também. Não se esqueça que é muito importante. Isso, muito Dá bem. aquele engajamento, porque isso vai ajudar Verdade. muito o nosso canal. Não esqueça de apertar o sino de notificação. E a Sim. você para se inscrever também, Pedro. Acabou de falar. Eu falei. Falou. Será? Será que o pessoal compreendeu? Sim. Tá bom. Antes de entrar na página no Facebook. E peraí, mais alguma coisa que tá Também a faltando? gente tem nossos quadros, cara, o Relembrar, o Sessão Trash, a Bancada do Ogro, as Caçadas e, cara, e muitos outros quadros que vão vir também, esperem que vão vir. É só esperar que vai chegando. Isso aí. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado o nosso vídeo até agora. Vocês são nota 10, nota 20, passando pelo 30 e depois pelo 40. Nota 1000. Nota 1000, isso aí. E fico próximo vídeo se Deus quiser. Valeu!